Olá pessoal, vamos iniciar mais uma videoresolução falando sobre eletrostática. Vamos resolver mais um exercício aqui do vestibular da UEA. Essa questão aqui é do ano de 2015. Aí o padrão das questões da UEA é o seguinte. Você pode observar a questão 70. Então se você for procurar lá no caderno de questões da prova, você vai observar que a questão de eletrostática sempre está ali entre 70 e a questão 69. Eu observei esse tipo de padrão aqui nas provas dos últimos 6, 7 anos, ok? Então, você vai observar que nessa posição aí vai ter uma questão de eletrostática. Vamos ao livro do enunciado para a gente compreender, então, essa nossa resolução. Que diz o seguinte, ó, considere 3 esferas pequenas, A, B e C, de material isolante. A esfera A está eletrizada com carga positiva, a esfera B com carga negativa e a esfera C está neutra. Aproximando-se separadamente e sem que haja contato, as esferas A e B primeiro, depois A e C e finalmente B e C. Ocorrerá entre as esferas, respectivamente. Qual tipo de interação a gente deve apontar nessas 3 situações, se vai ser repulsão ou atração. Mas antes de a gente apontar a nossa escolha correta aqui, ó, vem aqui ao lado para a gente fazer uma breve recapitulação. Ó. Como vocês podem ver, ó, nessa primeira parte aqui do esquema que eu estou mostrando, ó, nós temos aqui um gráfico em que nós temos aqui no eixo das ordenadas a força elétrica, ok? Faltou botar aqui o índice força elétrica, em função aqui da distância dzinho. Aqui ó, nós temos uma lei matemática que define aí a força elétrica entre 2 corpos, conhecida como a lei de Coulomb, pessoal. Aí observe aqui, ó, eu tenho um corpo 1 aqui, que eu posso chamar, e aqui um corpo 2, separado por uma distância dzinho. Estou dizendo que aqui é mais que, e aqui mais quezão, né, aqui na situação, e aqui mais quezinho. Conforme a lei de Coulomb, quando a gente tem 2 corpos de cargas de sinais iguais, nesse caso positivo e positivo, a força de interação, pessoal, vai ser de repulsão. É por isso que a força elétrica é uma grandeza vetorial, ou seja, ela admite aí direção, sentido e intensidade, ela está aqui no sentido para a esquerda, bem como aqui essa outra força aqui, ó, que está sobre o corpo 2, está por sentido direito, ou seja, a carga 1 aqui do corpo 1 está repelindo o corpo 2, bem como o corpo 2 está repelindo o corpo 1. E se ao invés de ser positivo, positivo, fosse negativo, negativo, pessoal. Negativo aqui, uma carga negativa aqui, uma carga negativa aqui. Ia se comportar da mesma forma, com força de interação aí de repulsão. Isso daqui iria mudar se fosse, por exemplo, uma positiva. Okay? Então, ó, se essa carga menorzinha aqui, ó, mais quezinho fosse positiva, aí esse vetor aqui já não ia valer, pessoal, mais. A força de interação aqui seria de atração. Né? Então, aqui ó, a gente falou do sentido das forças. Direção aqui está na horizontal. A intensidade é dada aqui por essa forma. Força elétrica aqui, ó. A força elétrica vai ser diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional à distância dzinho ao quadrado. Ó. Se eu for plotar o gráfico da força elétrica em função da distância, vai ficar conforme aqui essa curva em azul, pessoal. Ó, observe que conforme a distância vai aumentando aqui a distância dzinho, essa força elétrica aqui, ela vai diminuindo. Eu estou rebatendo aqui no y. Aqui, como a distância é muito pouco, já é muito grande aqui a distância, e vai diminuindo aqui a força elétrica cada vez mais, ok? Então, nosso gráfico aí da força elétrica em função da distância se comporta dessa forma aí. Então, ó, dito isso daí, ó, bora ver. Então, aqui seria a esfera azul, né? Azul é a letra A, esfera vermelha B, e a esfera C seria aqui essa cinza. Ó. Aqui ela é positivo, negativo, e a neutra eu vou colocar com Nzão aqui, ok? Tem a carga nula aqui, ó. Aí vou A, B, vou colocar aqui seria o A, aqui o C, seria o B, a esfera B.
E aqui seria assim, ó. Aqui é positivo, negativo. Aqui seria positivo, neutro. E aqui negativo, neutro. Bom, pessoal, então a interação que ocorreria entre A e B aqui, ó, como são corpos aí que possuem sinais diferentes, seriam aí de atração. Não dá nem para colocar a sinalização do vetor aqui, porque os corpos estão muito próximos. E aí, ó, depois eles foram separados, conforme ali. Eu não coloquei aqui no esquema, mas dá para vocês entenderem que são corpos de sinais diferentes. Então, nessa primeira situação aqui, nós vamos ter a atração. Agora, pessoal, aqui a interação entre um corpo eletrizado positivamente e um nêutron, a gente vai ter que se lembrar lá do processo de eletrização por indução, né? Nessa situação aqui, ó, no corpo neutro vai ocorrer, quando estiver próximo, a separação de carga, ou seja, aqui vai ficar os negativos desse lado dessa esfera C, e aqui vai ficar os positivos. Dessa forma, pessoal, então, o corpo A vai estar atraindo o corpo C. Porém, depois que eles forem separados, a esfera A vai ficar eletrizada positivamente e a esfera C vai continuar aí neutra, né? Mas na aproximação aí vai ter a atração também, ó. E por último, aqui a terceira situação é a aproximação aqui da esfera B, que está eletrizada negativamente, com a esfera C, que está neutra, né? Quando a gente aproxima, o que acontece? Os elétrons eles são expulsos para cá, ou são repelidos para esse outro lado da esfera, e os prótons ficam aqui, ó, ficam mais próximos. Dessa forma, pelo processo de eletrização por indução, a esfera B vai estar atraindo aí a esfera C, né, que está neutra. Porém, depois que eles forem separados, a esfera B vai continuar eletrizada negativamente e a esfera C vai continuar neutra, ok? Mas, de qualquer forma, na aproximação vai ocorrer aí a interação do tipo atração, pessoal. Vai ocorrer uma força elétrica aí. Dessa forma, posso eliminar a letra A, que tem repulsão aqui, e a nossa escolha correta vai ser a letra B de bola. Primeira situação, atração. Segunda, atração. Terceira, atração. Ó. Aqui a letra C está errada somente pela primeira situação. Letra D está errado pela segunda e terceira situação. E letra E de escola está errado pela última situação. Bom, pessoal, então, mais uma videoresolução aí de eletrostática do vestibular da UEA. Você pode observar essa parte aqui só questões da parte de conhecimento gerais, questões nível very easy. Então, se você gosta das nossas videoresoluções, da nossa ideia de estar resolvendo essas questões, divulga aí o nosso canal, compartilhe aí com seus amigos esse ensinamento e até a próxima videoresolução.